Restaurante Rural, Reserva Ecológica Olho d'Água das Onças. Alguns estão aqui pela primeira vez, outros já vieram aqui várias vezes. E o objetivo desse nosso pequeno evento, desse nosso encontro, é de reativar as nossas atividades com relação a acampamentos, trilhas, esporte de aventura e tudo mais. E a convite do amigo Raoni, ele pediu para que a gente refazesse novamente o acampamento, haja visto que o grupo, alguns amigos, alguns membros de outros demais grupos gostam e estavam sentindo falta. E tivemos o prazer de estar visitando a nossa região, a amiga que eu conheci recentemente, Emily, né, que é consultora turismóloga do Sebrae, está aqui na nossa região fazendo um levantamento para um projeto, ou melhor dizendo, um trabalho sobre o turismo no Siridó. Aqui nós temos pessoas de vários segmentos. Trilheiros que gostam, pessoas que gostam de acampar, pessoas que gostam de trilhas, outros que estão vindo pela primeira vez, famílias, a exemplo do amigo Montesquieu, seus filhos, sua esposa, seu sogro, não é isso? Que está vindo aqui pela primeira vez. Tivemos o prazer de receber uma equipe do canal do YouTube, o amigo Elias, que veio de Soledade, com sua equipe para fazer um trabalho aqui conosco. E para a gente do restaurante, é uma honra recebê-lo e pela primeira vez estamos fazendo esse evento. Então aqui, como eu falei, várias pessoas no segmento do turismo. O turismo na nossa região foi desenvolvido por pessoas da rede privada, principalmente. Pessoas amantes da natureza. Pessoas que gostam de realmente fazer isso que nós estamos fazendo. Não desmerecendo o poder público nem ninguém, mas são essas pessoas que estão lá dentro do mato, que estão lá dentro conversando frente a frente com o comerciante, com o estudante, com qualquer outra pessoa. E hoje nós iremos abrir oportunidade para os membros dos grupos se apresentarem, mostrarem o que vocês têm na cidade de vocês, nos seus municípios. Todos que estão aqui, Emily, foram pessoas que desbravaram essa caatinga, os sítios arqueológicos. São eles que saem aos domingos, que saem aos feriados, nos seus dias, para fazer isso. E é essa galerinha aqui que alavanca e abraça mesmo o turismo em nossa região. Uns de forma voluntária e outros sendo remunerados, que é o mais correto. Tá certo? Um do objetivo da gente retomar esse acampamento é porque no ano de 2018, se não me falha a memória, eu, Raoni e demais membros, como Ian, João de Frei Martinho, o pessoal da Associação Trilhas da Caatinga, começamos a ver que a nossa região precisava de se unir, de fazer um só território, no sentido de mostrar o nosso potencial para a Paraíba, para o Nordeste, para o Brasil, de um todo. E fizemos um primeiro encontro de trilheiros na Serra do Pedro, aqui no município de Picuí, onde tivemos uma quantidade de pessoas dessa daqui, como essa, 35 pessoas, de Nova Palmeira, realizada pelo grupo Rastros e Pegadas. Aí o número de pessoas já passou para 80, quase 90. Já veio gente do Brejo, já veio gente do Rio Grande do Norte e assim sucessivamente. O terceiro encontro foi em Bananeiras, já passou para 150, 170 pessoas. O quarto foi em Araruna, também já aumentou o número de participantes. Mas o objetivo do grupo de trilheiros, além da gente desenvolver e mostrar o potencial turístico da nossa região, era de se confraternizar, era de conhecer, de trocar experiências, de aprender com os outros, de se capacitar com as palestras, com tudo isso, tá certo? Então, eu mesmo fico muito feliz em poder recebê-lo. Hoje estou com esse empreendimento, eu e minha família, estamos aqui batalhando para dar continuidade
a um projeto que foi iniciado em 2005, depois em 2009, 2010 e hoje estamos aqui. E me distanciei um pouco mais da questão dos amigos estar em trilha, porque o restaurante me consome o tempo. Eu não tenho muito mais tempo para fazer as atividades que gosto, de estar desbravando, de estar junto com o pessoal. Mas gostaria de ouvir todo mundo e depois irei dar oportunidade para a nossa amiga mostrar por que está aqui na nossa região, e a vinda dela vai ser gratificante para todo mundo. Para mim, como sempre, uma grande satisfação estar aqui com todos. Eu estava lembrando justamente aqui, Edinho, do nosso primeiro encontro de trilheiros e campistas. Tem muita gente que estava naquele dia e está aqui hoje. João Pereira, Ian, Rildo, os meninos da Associação Trilha da Caatinga, né? E outras pessoas. Caco estava também naquele dia, né, Caco? E me felicita muito ver como cresceu o nosso grupo, né? A gente, desde o início, que a gente conversava, que a gente se conheceu, a gente começou a conversar sobre isso. A gente já tinha um grupo Rastro de Pegada de Nova Palmeira e a gente tinha recém-criado, acho que um ano, não tinha nem isso, eu acho. E o grupo Trilhas, que é pioneiro, já tem aqui 13 anos, né? Trilhas na Caatinga com 13 anos já. A gente teve aqui na festa de 10 anos, né? A festa que eu digo que foi um acampamento, né? No encontro que a gente fez aqui. E a gente percebe o quanto expandiu, né? Os meninos do União Caatinga. Ian sabia, assim, a primeira trilha da gente foi lá no Poço Preto, né, Ian? O Hélio também, os demais. E a gente percebe hoje a integração. São Vicente, Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pela Lavrada, Picuí e outras cidades também, os meninos de Brejo que não estão aqui hoje, mas também estão sempre juntos. E é muito bom ver o quanto o campismo e também esse movimento de trilhas cresceu em nossa região. Porque isso, além de fazer com que a gente tenha contato com a natureza, conheça as pessoas, socialize, a gente também valoriza cada vez mais a identidade local de nossa região, quanto Seridó, né? Quanto Seridó Oriental da Paraíba, Emily está conhecendo agora, ela vai saber o potencial dessa região. Vários ambientes diferentes você vai trabalhar com o turismo. E Edinho e o conjunto dos meninos são os pioneiros nisso, né? O Lenin estava dizendo que teve na primeira reunião, hoje, né? E junto com o Denilson. E lá se vão 13 anos, né? Eu nem lembrava. Pois é, olha o tempo que lembro já. porque está lá na ata. Está na ata, isso que eu E lembrei. esses grupos, a gente começou com a ideia de conhecer o nosso território, de mapear, de ver os potenciais, sítios arqueológicos. Eu lembro que quando a gente começou a fazer Trilha de Nova Palmeira, a gente tinha 3 sítios arqueológicos conhecidos. Hoje a gente tem quase 50 de levantamentos que a gente faz. Os meninos também sabem o que é isso aqui em Picuí, os meninos de Palavrada também, São Vicente que fazem isso. Lá que eu estou só anotando, viu? Ótimo. Aí, isso tudo já cresceu tanto que hoje a gente já tem 4 associações ligadas a trilhas, a acampamento, a turismo, né? Associação Trilha da Caatinga Pioneira, Associação Rastros e Pegadas de Nova Palmeira, Associação de Desbravadores da Caatinga e Baraúna, Associação União Caatinga e Pela Lavrada, Associação Caminhos do Seridó, na verdade são 5, em São Vicente do Seridó. E essa expansão tem ajudado a comunidade a reconhecer o seu potencial quanto uma terra que pode receber pessoas, que pode trabalhar com turismo. E isso a gente vê aqui, né? Você teve a oportunidade de conhecer algumas cidades da região de onde para hoje, e você vê que está despertando isso para a região, né? E isso é muito bom quando a gente reúne a galera aqui. A gente teve a ideia de trazer o nosso grupo para cá, né? O Rastros, e a Edinho sugeriu, não, a gente pode abrir para outras pessoas. Ele falou, maravilhoso, ótimo, porque a gente reencontra os amigos e essa ligação é muito boa. É boa para a gente, quanto ser humano, é boa para os nossos municípios, é boa para a região. E eu digo a você, quem faz turismo na região, quem gosta de verdade está aqui. Que isso aqui é a essência do turismo, ecoturismo, turismo rural, turismo de experiência, turismo arqueológico, tudo isso está aqui. Porque a gente mapeou todo esse território, que a gente conhece como de São Vicente para Frei Martinho, Seridó Oriental, porque a gente conhece cada lugar. E isso é importante, que a gente está aqui, a gente fez isso de forma privada, de forma voluntária, sem investimento público. Talvez seja até melhor que a gente faz isso de forma voluntária, porque a gente valoriza mais, com toda certeza. Nossa região tem um grande potencial que vem se desenvolvendo nesses anos, mas que tem muito a crescer, agora de forma profissional, com o olhar de vocês, com o olhar de uma pessoa que vivencia o turismo de forma profissional. Isso é muito bom. Essa integração aqui é o que de fato é a nossa identidade. Então, seja bem-vindo à região, escutar também as
colegas aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos, o pessoal sabe disso, eu não perco isso aqui por nada. Yeah. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas como o Raoni, como o Travado, como eu sei que o Denilson vai falar também, é um prazer estar aqui com todos vocês. Estou participando dos encontros desde o primeiro também, como foi falado aí. E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente vem pegando os bons exemplos e aplicando nas nossas cidades. Né? O pessoal aqui do Picuí começou com o Edinho, com a equipe de Jacatinga, e aí eu conheci Raoni na trilha lá do Poço Preto. E quando eu conheci ele lá, que a gente estava fazendo a trilha lá no sítio arqueológico, inclusive está na logozinha da APA, né? Aí Raoni me explicando o projeto, olha, a gente já ia em 14 sítios arqueológicos na época. A gente começou com 3, já vai com 14. Aí tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Rapaz, eu já fazia história, né, na UEPB, e uma vez eu fui em uma aula de campo para Igá, para conhecer o sítio arqueológico, para Buqueirão para ver algumas formações rochosas, para Cabaceiras para ver um museu e foram 4 cidades, para ver 4 coisas diferentes. E Boa Vista para ver fósseis. Aí, como eu já conhecia um pouco de Pelavrada, eu disse, olha, se fosse Pelavrada, uma viagem dava para resolver, dava para ver as 4 coisas, né? Aí, depois da trilha que eu fiz com o pessoal das pegadas, eu disse, não, vamos fazer também Pelavrada, mapear o município todinho, né, como voluntário, como o pessoal faz aqui. E quem sabe a próxima viagem da UEPB não seja para aqui. Né? A ideia é trazer a academia para a nossa região. É tanto que, como o Raoni, como o pessoal daqui também, a gente lá tinha 12 sítios arqueológicos, 8 dentro de um complexo Cantagalo, ou seja, fora do complexo só tinha mais 4 sítios, e hoje a gente já vai com 50 também. Né? E aí a gente trouxe o laboratório, a gente foi criando força, trouxe o laboratório de arqueologia para vir pesquisar aqui em Pelavrada, vir pesquisar na região toda, e aí a gente já foi aumentando os projetos, o pessoal já foi expandindo para outros municípios também, e tudo isso, reforçando o que o pessoal já falou, com o pessoal fazendo de forma voluntária, levando um sol quente na cara, rasgando as roupas, deixando a mulher brava em casa, porque em vez de estar em casa estava no meio do mato, né? Arriscando levar uma mordida de uma cobra, o negócio. Ou uma pizza. E aí a gente vê o tanto, principalmente uma coisa que me gratifica é ver o tanto de trabalho científico também que está sendo desenvolvido na nossa região depois desse movimento. Né? Em Pedra Lavrada, todo mundo que eu conheço que vai para a universidade, eu faço trabalho ligado à Pedra Lavrada, seja de geografia, seja de biologia, seja de história, seja de economia, como nosso amigo aqui, o Hélio, está fazendo, né? Um levantamento, o quanto, como é o turismo como forma de renda. Como desenvolvimento, né? Territorial e rural. Pois é, a gente, com isso também ajuda a divulgar, né? A gente já divulga entre nós, no papo no dia a dia, no papo nos nossos grupos, nas redes sociais, e a academia também está ajudando nisso aí. A gente sempre recebendo de braços abertos. Como já vi falar aqui o pessoal, que aqui na reserva também está sendo um grande laboratório para pesquisa, né? Foi muito bom esse movimento ter crescido na nossa região, tanto para o povo da nossa região conhecer a própria cidade, né? Eu gosto muito de trabalhar isso em Pedra Lavrada. Primeiro fazer o povo de Pedra Lavrada conhecer Pedra Lavrada mesmo, o de Nova Palmeira conhecer Nova Palmeira mesmo, de Picuí e assim as outras cidades, para aí a gente saber defender a nossa cidade e atrair turistas para as outras. Um dos motivos também que fez a gente criar a Associação União Caatinga, uma vez a gente estava lá na universidade, o pessoal disse, rapaz, tem um quê de bom lá em Pedra Lavrada, com outros colegas. O rapaz disse, rapaz, lá só tem os bar mesmo, de bom, não tem que ver lá não. Aí a gente escutou, né? Rapaz, tem tanta coisa bonita para vir em Pedra Lavrada, vamos ensinar o povo de Pedra Lavrada a fazer a propaganda de Pedra Lavrada positiva. Aí a gente, através das nossas lutas aí, a gente está conseguindo, graças a Deus, né, e a parceria de todo mundo, que se não fosse a parceria, a gente não tinha saído da estaca zero. Por isso, eu já reforço aqui o agradecimento a todas as equipes de trilheira, a todo mundo aqui que, quando a gente precisa de uma força, está todo mundo junto, e a gente também, né, se disponibiliza a ajudar todo mundo, e de mãos dadas um com o outro, a gente vai conseguindo, é devagar, mas a gente já, se a gente for analisar o que a gente era em 2018 para o que a gente já está agora, a gente cresceu muito e ainda tem muito mais a crescer. Né? Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à reserva. Eu sou Denilson Silveira, picuiense, né? Cheguei em Picuí tinha 3 meses e tal. E
gosto muito mesmo dessa região. E o Antônio Henrique Neto, a estátua que está ali, né, que meteu susto em Emily, e quando a gente entra, se eu der bom dia, todo mundo dá bom dia a Antônio Henrique, digo boa tarde, todo mundo diz boa tarde a ele, que é perfeito, né? Uma obra de arte, as esculturas dali. Mas, a exemplo de Antônio Henrique Neto, do ser muito apegado à terra, à nossa terra, é que eu também, ao ler os poemas dele, é que eu fui me encantando cada vez mais por Picuí. E quando estudava letras, fiz questão de estudar Antônio Henrique Neto. Por que eu vou estudar um poeta de fora, se eu tenho um poeta na minha terra? Né? Janaína, que está aqui, também faz parte das trilhas, estudando em história, estudando os sítios arqueológicos. A gente tem que entender, como o Ian já falou, que se a gente não olha, não conhece, também a gente não divulga, a gente não ama. Não é possível amar o que você não conhece. Você ama a esposa que você conheceu, você ama aquela pessoa boa que você conheceu, você ama aquele lugar se você conheceu. Se você não tem conhecimento de algo, não é possível você amar. Não existe amor pelo nada conhecido. E dentro da Trilhas, que é iniciada com Edson Calado, Isaías, Seu Benedito e outras pessoas, eu comecei, salvo engano, em 2013, num primeiro acampamento. E também com todos esses receios de acampar que a gente tem inicialmente, mas depois você acha muito interessante. É viciante. É verdade. Uma coisa interessante do acampar é você ter a possibilidade de passar uma noite com pouco. Eu sempre lembro disso. Porque quando a gente está em casa, por melhor que seja o nosso quarto, parece que nos falta algo dentro do quarto. Pode ser melhor, mas não está tão bom. Quando você vai acampar e você percebe que é possível estar dentro do mato, com poucas coisas, apenas uma lona lhe cobrindo e alguma coisa embaixo, entre você e a terra, você percebe que você pode ver com menos. Isso é muito importante, isso é muito interessante para nós termos um pouco de conhecimento do pouco que nós temos, mas ao mesmo tempo da quantidade de coisa que nós não temos e não damos valor. E aí, nesse processo de conhecimento e participação na Trilhas, a necessidade que os meninos já falaram de conhecer a nossa região, nós temos que mostrar aos outros que aqui estão, e aí é evidente que uma pessoa você vai falar do bar, porque ela só vai ao bar. Se ela não conhece outro canto, ela não vai falar do outro canto. E dessa necessidade de ir para o meio do mato mesmo, para sair. Que por uma infeliz coincidência foi o meio que nós tivemos no meio da pandemia, onde não era mais possível ficar muito junto e estava todo mundo procurando um canto para ficar distante um do outro, meio que isolado, né? E aí vem o ecoturismo com a sua força. Dentro dessa perspectiva de união de pessoas, de procurar parceiros e um se espelhando no outro, e aí uma coisa que está bem forte agora que eu percebo, né? A trilha já está um pouco caduca, entre aspas, né? A gente deu uma cambaleada, mas eu vejo muito a força das novas associações, né? Dos meninos, que estão muito mais efervescentes ou equiparado ao que foi a Trilhas há um tempo atrás. Mas aí a Trilhas tem um certo... Já passamos por tantas coisas, que ela sabe muito bem com os outros meninos, já passamos por tantas coisas que a gente tem um pouco mais um pouco mais calejado na situação. E aí dentro de tudo isso, do conhecer, do caminhar, dos sítios arqueológicos, Edson Calado e o Edson não foi... As pessoas diziam que lá tinha uns riscos de índio, riscos de índio, e era apenas uma rocha com 27 traços, e aí depois desses 27 traços eles começaram a descer o riacho seco, de leste para oeste, e por 500 metros eles foram encontrando os painéis à direita e à esquerda, à direita e à esquerda. E o que não é isso para uma pessoa que está chegando ali pela primeira vez, né? Que ninguém tinha feito aquela foto, que ninguém sabia que aquilo ali existia. É evidente que aí os municípios são grandes e os acessos às vezes não são tão bons para você chegar lá, mas eles estão lá. E o que nos falta? Nos falta estrutura. Estrutura para que as pessoas possam chegar
a cidade e também estrutura para que chegue lá, no local onde está o atrativo turístico, né? Nós temos em Picuí, aqui a linha reta 15 quilômetros aproximadamente, um plugue vulcânico. O vulcão é aquele que derrama, né, a lava vulcânica e faz um cone, né? A exemplo do pico do Cabugi no Rio Grande do Norte. O nosso foi só um plugue, ele não formou o cone. Eu digo que foi apenas um peido da Terra. A Terra soltou um peido e deu só com uma banda. E aí apenas o lado leste do saco do inferninho é o derramamento de lava vulcânica com basalto, e é uma serra com 200 metros aproximadamente. É o mesmo material lá do pico do Cabugi. É a mesma coisa, só que é um pequenininho, né? O Cabugi é um grande. E aí pro leste todinho um derramamento, todo basalto, aqueles blocos de basalto que você demora mais ou menos 20, 30 minutos para chegar no topo, né? Mas fica a 25 quilômetros de Picuí, onde ônibus escolar não passa. E nós sabemos que em município grande ou pequeno, onde ônibus escolar não passa, só passa moto ou carro pequeno. Porque a prefeitura não faz estrada, não faz acesso, né? E aí quando a gente vai lá na divisa dos municípios, pré-lavrado na Palmeira, na caverna lá no Retiro, na caverna da Raiz, o acesso é difícil, complicado, né? Então temos toda essa coisa. E aí essa iniciativa de sair cada um mapeando o seu município fez com que todo mundo se conhecesse, todo mundo tivesse os pensamentos muito parecidos. Chegamos aqui em 2019 sem essa estrutura e tinha um acampamento com 200 pessoas aqui no Olho d'Água e lá na outra parte embaixo da reserva. E veio a pandemia, todo mundo ficou na sua, e aí depois a gente está tentando voltar. Eu passei 2 anos como secretário do CONTUR, Conselho Municipal, e a gente pensou muito. Eu escrevi muita ata no CONTUR, porque na região toda só tem Picuí e Baraúna no mapa do turismo do Brasil, né? Nós ficamos a depender de uma administração pública municipal que coloque R$1 numa lei que seja ali das verbas, vamos assim dizer, para o turismo. E esse R$1 não quer destinar. Não há verba para o turismo, não há departamento de turismo, não há secretaria de turismo, não temos os pré-requisitos, não entramos no mapa do turismo, não concorremos a nenhum edital na área do turismo, e assim ficamos nesta peleja nos últimos tempos. No entanto, é o que nós amamos fazer, e fazemos isso há bom tempo, né? Eu me volto mais para a parte de história, amo a parte de história. Essa história do Seridó é muito rica, mas temos que conhecer, né? Aí nossas sesmarias são de 1700, é onde o homem branco começa a vir para cá, 1704, 1705, né? 1723, né? E aí começa a Pedra Lavrada, 1801, aí eu vou dar uma de história, galera. Eu não sou formado em história, né? Minha formação é língua portuguesa e grego. 1801, quando Cuité foi criada, a paróquia de Cuité, em 1801, desmembrada da paróquia de Santana de Caicó, que hoje é Rio Grande do Norte, mas era Paraíba, em 1801, já existia uma capela em Pedra Lavrada, de 1770, alguma coisa mais ou menos assim. E aí, entre 1801 e 1871, é que se começa, em 1856 começa o povoado que seria Picuí, que hoje existe, né? Com a emancipação em 1904. E aí, em 1904, Sebastião do Triunfo, depois Picuí. Em 1904, quando Picuí é emancipado de Cuité, e por questões políticas Cuité é suprimida e o município passa a ser só Picuí, Picuí em 1904 era toda a região que hoje é Picuí e mais 11 municípios. Até 1936 só existia Picuí. Picuí fazia divisa com Soledade, com Esperança, com Araruna, com Campina Grande.
Então essa bola aqui todinha é só Picuí até 1936. 36, Cuité novamente consegue emancipar de Picuí, e aí fica a briga Picuí-Cuité, Picuí-Cuité, hoje, a rivalidade. E depois de 36, fica-se o grande Picuí diminui, fica metade, praticamente o Seridó Oriental, Cuité é emancipado, depois Lavrada, Nova Palmeira e assim foi. E hoje, com esse conhecer os territórios, a gente tenta também valorizar o homem, né? Deixar isso aqui bonito, porque sempre se teve o pensamento que a Caatinga não era bonita, que a Caatinga era feia, que só tinha espinhos, que não era lugar para morar. Mas já sabemos muito bem que dá para ver muito bem, até mesmo melhor do que algumas pessoas que moram nas capitais. Para terminar, quero novamente agradecer a todos que estão aqui, muito importante revê-los. Demorou, mas saiu, né? Mais um encontro da gente, graças a Deus. Agradecer a presença de Emily e outras pessoas que estão pela primeira vez aqui. É interessantíssimo você dizer que vai ali conhecer uma reserva. E quando você chega aqui, você se encanta com isso aqui. Porque não é nada do que você pensava. É totalmente diferente. E é uma misturada de coisas que está no canto só. É um museu para cá, é um restaurante para ali, é uma área de acampar, é uma trilha, é um pôr do sol espetacular, que Emily não viu hoje, né? Mas quem teve a chance de ver lá é belíssimo, é um mirante interessante, né? Aqui, nesse iniciado de segundo semestre de 2023, no segundo semestre de regra, que as nuvens estão com a menor quantidade no céu, são o melhor tempo para ver os melhores pôres do sol que eu já vi na minha vida. E você passar os últimos 15 minutos admirando aquela bola imensa e ao final bater palmas porque sabe que no outro dia ele vai nascer novamente. Então essa é a reserva ecológica, pequena, né? 2 hectares aqui, 18 hectares aí embaixo, que a gente tenta, junto com o ex-deputado Cuba, que isso aqui torne-se uma unidade de conservação, já está em estação ecológica, mas que de fato seja uma unidade de conservação para preservar, pelo menos esse pedacinho, que seja fonte de pesquisa, fonte turística, de encontro, de convivência, de troca de experiência e de tudo mais, propiciando, por consequência também, o turismo, né? Então, muito obrigado. Não vamos falar muito não, que... Só aproveitando a fala, eu trabalho também no turismo Pedra Lavrada, mas meu principal intuito, desde que eu comecei, não era o turismo em si, e era mais a divulgação do próprio município, sabe? Porque tipo, eu via muita gente de Pedra Lavrada, da região, que conhecia vários lugares em outros estados, na Europa, mas tinha as belezas do próprio lugar, que o próprio pessoal da própria cidade não conhecia e não dava valor, justamente por isso. Aí foi onde eu comecei meu trabalho de divulgação, através das redes sociais. Quem quiser seguir no Instagram é Iantileva, com Y, acho que a maioria do pessoal já me conhece. E é isso, eu busco levar através das redes sociais para todas as pessoas conhecerem um pouquinho da nossa cidade, da nossa terra. Olá, Marcelo, São Vicente, Marcelo. Vou só ouvir hoje. Os meninos de São Vicente também tem uma associação bem bacana lá, que desenvolve um trabalho parecido com o nosso. Claudino, né? Colau é o presidente da associação lá, ele não está aqui hoje. Mas basicamente o que a gente faz aqui também, acampamento, trilha, visita arqueológica. Vocês estiveram lá hoje, né? Para os que não me conhecem, eu me chamo Janaína, né? E observando a fala de cada um, comecei a trazer à tona e à memória que, na verdade, eu sou trilheira por essência, né? E depois, por acolhimento da associação dos meninos, né? O Edson, principalmente na época que eu adentrei, né? Como é que uma jovem gosta de subir em pedra, de descer, de ir pro rio, de isso e aquilo, né? Era muito difícil. Na minha família, essa menina tem problema, essa menina é estranha, né? É a doida das pedras. E aí eu comecei a me encontrar quando realmente comecei a ter esse acolhimento com os meninos da associação, o Edson, os outros meninos, Gustavo, né? E comecei a adentrar nas aulas de Robson Rubenilson, né? O irmão de Gustavo.
que aí me fez a ter o amor e a paixão pela arqueologia. Até então era uma paixão dele e eu não conhecia, né? E comecei a me apaixonar pela arqueologia e comecei a buscar conhecimento na minha região, né? E através dos meninos comecei a ter o contato com os sítios arqueológicos e a buscar entender a complexidade disso, né? E aí busquei caminhos. Que tipos de caminhos? A história em si era o caminho mais viável para que eu viesse a ter esse conhecimento e a compreender. Entrei em história em Campina Grande, todo dia ia e voltava, 5 anos nessa luta, né? Trancos e barrancos, que a gente sabe que quem é do interior é difícil, tá nesse percurso. E conheci Juvandi, né? Meu orientador. Devo bonito Juvandi orientador. Causa calafrios, mas ele é do bem. E aí desenvolvemos, né? Através do meu TCC, a carta arqueológica. É pouco conhecida, né, no Brasil, é algo mais do exterior. E comecei a desenvolver a carta arqueológica de Picuí. Foi uma das opções que ele me deu para começarmos a pensar e a trabalhar a conscientização, elaborar a questão da educação patrimonial nas escolas, né, e também a conscientização da população. Como é que a gente vai enaltecer as nossas riquezas se a população em si ela não tiver essa conscientização, né? E através disso buscamos desenvolver essa carta arqueológica, que foi o que me fez concluir o meu TCC. E através dessa carta arqueológica, né, eu acredito que seriam opções para todos na região, todas as cidades, porque através dela que venhamos a ter esse percurso de conscientização e de desenvolvimento do turismo em si. Cada cidade, cada grupo que está aqui tem essa visão de que a sua cidade, de que a nossa região tem um potencial turístico belíssimo. E isso me fez adentrar no curso de guia, concluí recentemente, estou para iniciar uma especialização em guia de turismo. E vendo essa visão do potencial da nossa região, como é que se pensava em trabalhar em Picuí, né? E aí a minha ideia é louca, não só o Picuí, né? Eu acho que não só posso mostrar que Picuí tem um potencial turístico, mas se eu sei que Nova Palmeira tem um belíssimo, se eu sei que Pedra Lavrada tem outro belíssimo, que os meninos de Frei Martinho têm um potencial turístico lá belíssimo, por que eu não juntar, unificar isso? Eu acho que a união faz a força, né? E é esse um dos projetos que eu estava conversando com o Ian, né? Não falei com o Raoni ainda, por falta de oportunidade, mas conversava com o Ian. Por que não unir, né? O útil e o agradável? Por que não trabalharmos juntos, né? Cada cidade ela tem a ganhar. Por que eu não posso desenvolver e mostrar aqui os sítios arqueológicos da nossa região, como a Cachoeira do Pedro, que tem semelhanças impressionantes com a Pedra do Ingá, que é conhecida mundialmente, né? E por que não se conhecer a Cachoeira do Pedro aqui? Por que não contemplar um pôr do sol belíssimo lá na Serra das Porteiras? Por que não contemplar, né, a região de Ian, Pedra Lavrada, com a Serra das Flechas, aonde se encontrou aí, né, a famosa Índia? Então tudo isso a gente pode unir, né? Pode buscar entrelaçar isso daí e fazer com que todos ganhem e com que a nossa região ela enalteça suas belezas e seja levada a conhecimento lá fora. Então, essa é a minha fala. Também faço parte da associação. Diante de toda essa situação que a gente vê esse cenário, a gente também tem que agradecer que inicialmente, através dessas atividades, tivemos parceiros. E também estão começando a enxergar, né, o trabalho que foi feito e levantado por todos nós. A partir do momento que a UEPB disponibiliza, através dos seus laboratórios de arqueologia, ou hoje de conservação, que é um trabalho que está sendo feito aqui com a UEPB, nós estamos também começando a divulgar cientificamente, né, o trabalho, incentivando as pessoas também a estudar sobre a região. Desde o aluno do curso de Biologia, de História, de Geografia, de Economia.
O Instituto Federal aqui de Picuí também tem sua parceria nesse trabalho de desenvolvimento aqui dentro, inicial, como também em outros municípios, a UFPB, o UFCG. A gente não pode descartar hoje que eles viram que o nosso trabalho tem uma importância. Que foi a gente que despertou, a gente também procurou, a partir do momento que você está na universidade como aluno, que procura o seu laboratório, que procura a instituição, você está começando a entender que aqui as pessoas existem e podem fortalecer esse elo, né? Que de forma científica também a gente está mostrando que aqui tem um potencial, né? Então a gente tem um potencial ambiental, econômico, social e ainda tem outro fundamental, que é a pessoa conhecer a história da sua região. Ela vai chegar um pouco tarde, mas vai ser de suma importância para aquelas pessoas que estão vindo no futuro. O pioneirismo já existe, agora existe uma concretização que tem que existir. O caminho de Seridó, o caminho da Caatinga, ou como vai ser o nome elementado, ela tem que surgir das instituições como vocês estão lá. Vocês têm um know-how que foi o know-how de vocês que eu me lembro que eu participei, que eu morei na região de Soledade, quando saiu o Pacto Cariri. Me lembro quando houve as primeiras festas de Cabaceira, do Bode Rei, de tudo, de todo aquele conglomerado. Eu andava ali dentro daquela mata quando aquele costume ainda era dos alemãos, que depois passou para ser para a associação. Aquele costume que hoje faz um papel fundamental. Eu comecei a andar ali, atravessando aquele rio. Então você vê que todo mundo tem uma contribuição em algum canto. Então a contribuição desse pessoal aqui é fundamental, que vocês já estão com 70% até às vezes 90% de um trabalho que muitas vezes ainda poderia estar iniciando. Que você já está levando um trabalho pronto, de pessoas que têm dedicação. Então, seja bem-vindo a vocês, os professores que estão aqui, todo mundo que tem a sua contribuição. Agora, alertando uma coisa, que esse trabalho tem um pioneirismo que tem que ter geração e perspectiva para o futuro, ele não pode ficar parado. E as instituições públicas, seja elas ou da universidade, vai ter que cada vez mais divulgar isso, porque elas são bem pagas e muito bem pagas para que retribua à sociedade aquele seu papel, que é de trazer a educação e a formação social. Entendeu? Esse é o meu pensamento sobre tudo isso que é feito aqui. Porque aqui são um monte de voluntários. Pessoas que muitas vezes poderiam estar no seu escritório, mas sabem que tem um potencial econômico. E principalmente, outro que eu sempre digo, social. Certo? Essa é a minha contribuição para que cada vez chegue mais rápido esse som lá na frente. Pegando a fala do meu amigo aqui, é justamente o trabalho que eu estou elaborando na UFCG, que é turismo e território, uma forma de desenvolvimento rural, né? Uma nova forma. Porque aqui a gente é muito rico na agricultura, pecuária, mineração, mas tem outro fator que pode alavancar mais ainda a economia do município, né? Que é o turismo. Isso é o que eu estou estudando e pretendo levar para frente. João Pereira de Frematil. Boa noite. Eu sou fotógrafo amador e comecei divulgando. Aparece aqui, João, que ela quer me conhecer. Olá. Chega. Comecei divulgando a minha cidade através de fotos, né? Eu ia onde as pessoas nunca iam. Então, como o Raul falou, ia pela lavrada, tirava minhas fotos e o povo dizia: onde que é isso aí? Que coisa linda é essa na sua cidade? Na nossa cidade. E assim comecei a despertar a curiosidade e veio uma equipe, que é Heleno Lira, com a esposa e mais outros amigos, querendo ir subir uma serra para conhecer, e nós começamos a fazer a trilha, e nisso nós conhecemos os meninos da trilha na Caatinga e o Rastros de Pegada de Nova Palmeira, e nos interessamos pelo trabalho deles e formamos a nossa trilha também em Frematil, e nisso continuamos um novo trabalho, mais focado assim, para a natureza, para a Caatinga, e hoje estamos aí
gatinhando ainda em relação a eles, que eles são muito avançados. Eu admiro muito esses meninos, porque eles são muito avançados em tudo que fazem, com muito carinho. Mas a ideia é a mesma. Estamos aí na luta da divulgação da nossa região, da nossa cidade, fazer as pessoas enxergarem a nossa cidade. É bem isso. E a gente preservar a natureza, e a ideia é essa. Estamos gatinhando em relação a vocês, mas o caminho é esse, é chegar lá. Eu agradeço. A experiência que eu tive aqui no Seridó, e aí, né, pegando seu gancho de que eu sou uma pessoa de fora, totalmente fora, que eu sou de Minas, tem 12 anos. Mas já dá para receber o título do São Vicente já. Eu tenho sotaque já, né? 12 anos de Paraíba. Mas eu sou de uma região bem próxima, que é minha lá em Minas, que é o Brejo. É muito próximo de onde eu venho lá em Minas, né? Então eu não senti tanta diferença quando eu vim para o Brejo. Mas depois que eu vim fazer o trabalho aqui no Seridó, que foi relacionado à pesquisa arqueológica da barragem de Porcos, foi quando eu conheci vocês, né? E conheci o pessoal de São Vicente. E acho que Raoni foi bem mais pra frente que eu conheci. A gente se conhecia pelas redes sociais, mas... E aí, uma das coisas que eu posso dizer para vocês da minha experiência de arqueólogo, durante tantos anos, mesmo meu doutorado tendo sido na Paraíba, numa região muito próxima, que é o Curimataú, eu não tinha visto tanto sítio arqueológico como tem nessa região do Seridó. Se a gente somar todos os sítios que tem, Pedra Lavrada, 50, mais 50 de Nova Palmeira, mais não sei quantos de Frei Martinho, mais cento e tantos de São Vicente, dos quais eu tenho o prazer e a honra de dizer que encontrei também, que ajudei e os de Pedra Lavrada, que também no projeto a gente encontrou, e ao todo são 32 sítios, alguns já eram conhecidos, tanto de Pedra Lavrada quanto de São Vicente, mas alguns eram inéditos, inclusive, possivelmente, sítios da tradição nordeste que não eram tão esperados para essa região. Nós encontramos sítios dessa tradição, da subtradição do Seridó. Então, na minha cabeça, quando eu estava fazendo arqueologia, eu só ouvia sobre Seridó porque eu estudava sobre arte rupestre, e um dos estilos, das subtradições é esse estilo Seridó. Dentro da tradição nordeste, subtradição Seridó. E é possível que a gente esteja diante de um estilo muito próprio dentro do próprio Seridó. É que vocês me entendem. Então nós temos uma tradição Seridó, que é essa que os grafismos são bem elaborados, não, eles são bem fáceis de entender. Você olha para uma gravura, para uma figura e diz, isso é um macaco, isso é um lagarto, isso aqui é uma serpente. Ou então, isso é um antropomorfo, é um ser humano, um indivíduo ali com uma arco e flecha. Então essa é uma característica fácil de entender sobre a tradição nordeste. E dentro da tradição, da tradição nordeste, nós temos uma subtradição, que é a subtradição Seridó, que vocês já devem ter ouvido falar, que são essas cabeças de castanha. Que os antropomorfos, eles são representados como se fosse uma castanha de caju, né? Na minha interpretação é que o cara está gritando, mas tudo bem, né? Castanha de caju. E dentro dessa subtradição Seridó, nós temos os estilos. E um dos possíveis estilos talvez esteja relacionado a essa região aqui. E nós temos figuras muito pequenas, elas têm mais ou menos 3 centímetros de uma representação de um ser humano, vários seres humanos, e eles estão praticando uma ação. Eu vou citar o exemplo específico, que eles estão caçando um bicho, e o bicho é representado, o animal é representado muito grande, né? Então é um lance simbólico deles, como eles viam aquele ser, né? Então é eles atacando esse bicho. Mas essa característica desses desenhos bem pequenininhos, o professor Jubandi chamou a atenção. Olha, é muito raro, porque normalmente as figuras
da subtradição seridó são maiores, mas são parecidas, só que nós estamos diante de uns desenhos desse tamanhozinho. São muito emblemáticos. E aí daí a riqueza do que eu queria dizer. Então, não só em quantidade, como em diversidade. E além dessa diversidade, o que você chamou a atenção, e foi a primeira coisa que, quando eu vi uma fotografia, e eu não conheço esse sítio ainda, espero que amanhã na volta não seja um problema para vocês a gente passar lá. Eu te levo. Na Cachoeira do Pedro. Deixa eu para lá. Para conhecer. Eu te levo. Vai. Vai conhecer. Porque quando eu vi a primeira vez que eu vi, acho que eu conversei até foi com o Ian um dia, não foi? Foi. Eu falei, nossa, parece demais com as gravuras de Ingá. Algumas, né? Lembra profundidade, contorno e tudo. E se eram polidas ou não, né? Temos uma grande diversidade quanto uma imensidão de sítios aqui. Somando assim por alto, nós temos mais de 200 sítios só nessa conversa. E são sítios extremamente significativos que podem ser aproveitados do ponto de vista turístico, do ponto de vista de educação patrimonial, de educação para o patrimônio, na verdade, né? Chamar as pessoas para que elas conheçam e saibam valorizar o que elas têm no município, né? E aí, uma coisa que me chama a atenção também é que boa parte desses sítios, e até escrevi um artigo com o professor de Bandi, agora recentemente, sobre uma ferramenta que nós desenvolvemos para classificar quais sítios estão mais favoráveis ou aptos a receberem um tratamento de visita. Quais desses sítios estão mais aptos a receber turistas? Então, assim, qual seria o grau, se fosse para avaliar, qual é o grau de mais próximo, mais fácil de ser aproveitado? Então daria para chamar de uma ferramenta que avalia o aproveitamento possível de um sítio arqueológico a céu aberto. Então o que a gente está falando também é o que daria para chamar de musealização de in situ. Musealização de sítio arqueológico ao céu aberto lá, do jeito que ele está lá. É você fabricar uma possibilidade, construir uma possibilidade de visitação e lá instruir as pessoas sobre aquele patrimônio. E a grande quantidade de sítios que eu já conheço em São Vicente, não conheço alguns de Pedra Lavrada, conheço o Cantagalo, que a gente foi lá, que infelizmente, a Pedra de Retumba também foi, né, coberta de novo por terra e tudo, mas seria um bom sítio para visitação, está do lado da cidade. Ganhou uma nota super alta, Pedra de Retumba e Cantagalo, na nossa ferramenta, né? E aí, o que nós temos é uma grande quantidade de sítios, mas poucos deles são aproveitáveis como estrutura, como construção para aquilo, né? As pessoas vão visitar o Cantagalo porque um amigo leva, ou vão visitar talvez a Cachoeira do Pedro porque alguém viu na internet, quer ir lá, chama Ian, não sei mais quem, para ir lá, né? Mas falta isso, eu acho que falta, mapear tudo que vocês já estão fazendo, mas classificar esses sítios e dizer, ei, vamos aproveitar esse. Porque nem todos, e aí a ferramenta avalia isso, nem todos os sítios são passíveis de visitação, porque esse sítio mesmo, das pinturinhas, olha, foi uma dificuldade, e eu sou arqueólogo há muitos anos, eu tive dificuldade de encontrar esse sítio. Porque eu olhava e falei, gente, tem uma pintura aqui. Só que só depois de processamento que você consegue entender como é que era a pintura. Aí você leva um turista lá, aí ele chega lá, uma mancha ré feia numa pedra aí, o que eu vim fazer aqui? Então é o tipo de avaliação que tem que ser feita para que não desmotive o turista, para que ele saia depois falando, né, vale a pena não, uma pedra lá que não tem nada lá, só dá para ver um negocinho ali, e eles ficam falando que lá tem uma pintura rupestre. Então nem todo sítio é visitável. Visitável assim, é aproveitável do ponto de vista turístico. Acho que tem um potencial gigantesco e o turismo pode ser pensado, e aí eu venho trazendo sempre para o meu lado, para a minha área, que por que não aproveitar as trilhas ecológicas para instruir também as pessoas do ponto de vista cultural, sabe? De cultura, de patrimônio. Então
pensar, e eu venho falando isso pro pessoal lá de São Vicente, pensem as trilhas, e venho até ajudando eles a fazer trilhas. Pensem as trilhas, fazendo os caminhos até chegar nos sítios. Não em todos, porque nem todos são visitáveis, como eu estou dizendo assim, aproveitáveis do ponto de vista turístico. Mas que as trilhas passem pelo menos por um ou outro sítio, para que não só vejam fauna, flora, avistamento de pássaros, aves, plantas, mas também que vejam a história de pessoas que viveram nessa região há milhares de anos. E as marcas dessas pessoas estão ali. Então é esse chamamento que eu faço. Olha, o potencial é gigantesco, é só pensar no turismo fazendo essa conjugação. Podia ser chamar, sei lá, trilha ecológica, cultural, alguma coisa assim, sabe? Que ligue cultura, que é uma ação do ser humano, com a natureza. Acho que é mais ou menos nisso. É a contribuição que eu poderia dar aqui de uma experiência que vem desde 2016, que a gente começou a trabalhar nessa região, e depois 2020 aqui especificamente, né? Mas que eu acho que eu posso dizer para vocês com maior tranquilidade, é uma das regiões mais ricas em arqueologia que eu já conheci, num pequeno espaço, né? Mais de 200 sítios só em 4, 5 municípios. Isso é muita coisa. Então, é mais ou menos esse sentido. Bom, na sua carta arqueológica você percebeu que o potencial é gigantesco. E todos. Minha voz não é essa, né? Eu estou um pouco rouca há uma semana que eu estou passando por esse processo de rouquidão. Foi muitas emoções que eu passei há 2 semanas atrás para me poder estar aqui com vocês. Participei de um processo chamado Empretec, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. É uma imersão do comportamento empreendedor. A gente passa por 10 comportamentos empreendedores e é uma imersão de 6 dias que você vive o empreendedorismo. Então isso me puxou muito da minha energia. E como eu cheguei até o Seridó, como eu estou aqui hoje, né? Primeiramente, meu nome é Emily Oliveira, né? Eu sou formada em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu também sou formada em comércio exterior, né? Sou analista em comércio exterior, sou pedagoga, eu sou técnica e guia de turismo. Então, eu tenho algumas formações, né? Por questões de, vamos dizer, adaptação, seleção natural da vida, porque acredito que quando eu não estava no turismo, alguma coisa me dizia que eu poderia estar na exportação, porque eu sempre acreditei que o turismo, eu já respiro turismo há 15 anos, desde meus 18 anos de idade que eu trabalho com turismo. Eu tenho 32 anos de idade, tenho 2 filhos, a Adélia e a Apolo, com o Paulo, meu esposo, que está aqui comigo. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, eu sei o que é viver o interior. Eu sou da região chamada Região Agreste Potiguar. Eu sou vizinha da Serra do Agreste Potiguar, da famosa Pacifica, uma das gameleiras, Serra de São Bento, mas a minha cidade é Santo Antônio do Salto da Onça. Então, Santo Antônio do Salto da Onça, eu fiquei muito feliz de vir aqui. Reserva ecológica. Então, assim, tudo tem um porquê. Nada cai, uma folha não cai na terra se não for permissão de Deus, né? Então, se Deus me direcionou a estar aqui com vocês hoje, é porque Ele sabe que é melhor para vocês e melhor também para mim. Porque para mim, isso aqui que está acontecendo aqui é um sonho. É um sonho que vocês têm, sabe? É um sonho que observa, assim, profissionalização. Eu observo pessoas vindo conhecer a região Seridó. Eu observo um fortalecimento da governança, porque a fala de Janaína foi tão importante, Janaína. Porque é isso que o projeto que eu estou aqui trabalha. O projeto que eu estou aqui trabalha fortalecimento desses atores. Que atores são esses? A iniciativa privada,
Vocês são iniciativa privada. Vocês são vozes da comunidade local. Mas também o turismo, ele trabalha, a iniciativa privada, mas ele também tem que trabalhar junto, querendo ou não querendo, com a gestão pública. Porque um tem um papel, o outro tem um outro papel. Cada um tem sua atribuição. Onde eu falo, a iniciativa privada, ele é o protagonista do turismo. Edson Calado aqui é protagonista do turismo. Quem tem que aparecer é ele. Porque quem recebe a experiência turística é ele. Gestor do turismo, ele não recebe turista. Gestor do turismo, ele divulga. Ele dá acessibilidade às estradas. Ele dá comunicação, ele dá iluminação. Ele dá condições de eventos. Ele dá marketing. Mas experiências turísticas, o fazer afetivo, é vocês que fazem. E não vai mais com essa questão de porque a gestão não faz. Quem tem que fazer é a gente. Eu sou guia de turismo. O que vocês fazem aqui, eu já fiz na minha cidade. A minha cidade, onde eu moro, o gestor não me abraçou turisticamente. O gestor não me abraça. E o que acontece? Eu tive que pensar fora da caixa. Eu, com a experiência que eu tive lá na gestão da minha cidade, de Santo Antônio, como turismóloga que sou, pensei o seguinte: tenho uma empresa, vou criar minhas soluções para o turismo. Estou falando de Emily aqui. Estou nem falando de agente de roteiros turísticos, esse projeto que eu estou desenvolvendo. Criei soluções. Que soluções são essas? Emily faz inventário da oferta turística, como turismóloga. Emily faz plano de desenvolvimento territorial. Esses instrumentos da gestão pública. Ele precisa de uma pessoa que é formada em turismo para assessorar ele. Pode ser um cargo político indicado pelo prefeito, trabalhar como secretário de turismo, ou qualquer página que tenha turismo lá no meio. Tem que ter turismo no meio daquelas secretarias todas. Mas que tenha alguém pensando no turismo junto dele, porque senão o turismo não vai andar na gestão pública e não vai conversar com a iniciativa privada. Quando o Lenice vai lá para a feira da Expo Turismo da Paraíba, só o Lenice vai, Picuí? Não, tem que ir um guia, tem que ir o Lenice, tem que ir outras pessoas, para fazer aparecer a região turística toda. Quando vocês começarem a, se Deus quiser, porque esse trabalho é só de 5 meses, gente. Ninguém faz mágica, como o professor falou aqui, que a gente é pago, né, para fazer, a gente orienta, mas também quem tem que fazer a parte da gente é vocês, né? Vocês, porque a gente, é como eu trabalho na minha consultoria de exportação. Eu digo, empresário, você já tirou radar? Você já tirou, obrigado, antes. Você já tirou radar Siscomex, habilitação na Receita Federal? Você já conversou com o despachante aduaneiro? Então, para ele poder vender o produto, do seu produto no mercado internacional, ele precisa fazer a sua parte. Então, assim, aqui vocês estão fazendo a parte de vocês. E um projeto é trabalhar 2 eixos. Eu vou ter que conversar com as prefeituras, trabalhar essa parte de governança. E outra é as experiências turísticas. Qual é essa minha vivência esse final de semana? Conhecer o que tem de exitoso já em cada cidade. O que já tem, de fato, existente do turismo? Em São Vicente do Seridó, em Pedra Lavrada. Eu errei, eu apaguei o vídeo, viu? Porque eu botei Pedra Lavada. E foi meu esposo que observou que eu estava falando Pedra Lavada. Pronto. E aí, conhecendo cada experiência de cada cidade, identificando os talentos, identificando o que já existe, o que vocês já estão fazendo, para a gente juntar isso em um roteiro turístico regional. Porque no turismo a gente fala o seguinte: existe a oferta principal, que é o destino indutor.
O destino indutor da Paraíba se chama João Pessoa. Né? O destino indutor do Rio Grande do Norte chama Natal, Pipa e hoje São Miguel, mais ou menos está querendo aparecer assim, mas ainda não é indutor. É aquele que chama o turista e ele está nas vitrines do turismo. Então, João Pessoa é um indutor. Vamos dizer, Campina Grande também é indutor. Porque ele é o chamariz para as pessoas irem àquele destino e vai à região turística. Quem vai ser o chamariz aqui dessa região turística? Quem é que vai ser? Eu pergunto a vocês. Qual é o município indutor daqui de vocês? Pergunta a vocês agora. Acho que Picuí. Picuí vai ser a oferta principal. Pedra Lavrada, Nova Palmeira, São Vicente vai ser destino de apoio complementar e apoio. O Ministério do Turismo trabalha assim. O Ministério do Turismo é um órgão que, vamos dizer, que dos ministérios é o que tem o menor orçamento. Inclusive fica mudando de ministro direto, né? Porque essa questão de orçamento, porque eles brigam pelos ministérios que têm mais orçamento para poder, né, ter aquela questão política. Mas é um ministério que investe em infraestrutura, em pracinha. Você vê placa aí, Ministério do Turismo. Se você vê as plaquinhas de Ministério do Turismo, é porque tem dinheiro para investir. Né? E para poder chegar recurso na cidade de vocês, em relação à acessibilidade, que eu escutei aqui, nem todo sítio arqueológico tem possibilidade de acessibilidade. E eu falo o seguinte, quando um atrativo, não chama-se atrativo, professor, se chama recursos naturais, né? A gente está aqui falando de recursos naturais, que são pedras brutas. Vocês têm recursos naturais, históricos e culturais, mas precisam trabalhar isso, virar um atrativo turístico. Para virar um atrativo turístico, um produto turístico precisa de quê? Infraestrutura. Aqui sim, aqui já é um atrativo turístico. Aqui, a gente tem banheiro, a gente tem cadeiras, tem iluminação, aqui já é um produto turístico aqui. Nesses locais, precisa de ter um local que alguém vem dar uma água, que tenha o guia, leva um kit de sobrevivência em relação à saúde, se acontecer qualquer coisa, quem vai pegar essa pessoa, dar um mal súbito. Então, o curso, que aí vocês têm que depois procurar, eu posso até encaminhar, de sim fazer um curso de guia de turismo. E aí, como ela fez, você foi técnico em guia de turismo? Você fez um técnico em turismo, você fez. Isso. Mas tem um curso de guia de turismo, que é o curso de 800 horas. Tem um curso de guia de turismo de 800 horas que quem faz hoje no Brasil chama-se SENAC. A distância presencial, ele faz esse curso, a distância presencial. E tem também um curso de orientador de turismo local, que aí é um curso para trabalhar só na cidade, que é de 80 horas. Então, assim, eu penso que essa cidade, essas regiões aqui de vocês, essa região turística de vocês, tem que buscar por qualificação profissional. Vocês já sabem muito, mas quando a gente tem uma credencialzinha do cadastro, que é o cadastro do turismo, quando você tem uma fotozinha ali, guia de turismo, você ganha respeito turístico. Você ganha. Então, assim, é interessante que vocês busquem qualificação. O curso de turismo não é barato no Brasil. O curso de turismo no Brasil é R$8.000. É um curso caro. Mas também tem curso de SENAC que é gratuidade. Você pode buscar o curso também, pago pelo governo para você estudar. Porque tem o privado, que custa de 6 mil até R$8.000, que é um curso que lhe legitima a trabalhar a Paraíba toda. Legitima. E tem esse que é o orientador, que é só para você trabalhar um atrativo. Vamos dizer que ele só vai trabalhar esse local que você falou. Você só vai trabalhar naquele atrativo ali. Você não vai poder fazer a região. Você não vai.
Então, assim, quando o turismo começa a ser algo profissionalizado, vocês começam a se ligar que quando vier pessoas de fora, vocês não vão aceitar. Não aceitar no sentido de um guia chegar aqui e querer fazer trilha sem a permissão de vocês. O que acontece muito no Rio Grande do Norte hoje. Se chega qualquer pessoa em Natal que não tenha o curso de guia, que não tenha credencial do cadastro, que tenha, eles denunciam. E tem um valor, uma tarifa, e depois tem sindicato também. E aí vocês seguem aquele valor para que todo mundo, como advogado, que tem os seus honorários, segue aquele valor, sabe? Então, isso são coisas que a gente vai trabalhando para a região turística ficar profissionalizada. Se o turismo hoje é sucesso em Caminho dos Veadeiros, do Goiás, nos caminhos de Coralina, existe essa trilha de longo curso que lá em São Vicente trabalha. Vocês também podem trabalhar o turismo assim aqui, de forma profissional, mas precisa de processo, precisa de profissionalização. Então, eu estou aqui hoje para desenvolver o projeto de rede de agentes de roteiros turísticos. Esse projeto é um projeto pensado a nível nacional, pelo Sebrae Nacional. Não foi o Sebrae da Paraíba que pensou esse projeto, não. Veio lá de Brasília. Veio de pessoas do turismo de Brasília. E foi contratada uma empresa chamada Lab Turismo para desenvolver uma metodologia. A gente segue uma metodologia. Eu sou muito metodológica. Tem consultor que não segue a metodologia, eu sigo. Porque se alguém criou alguma coisa para ser aplicada, eu vou seguir o que foi criado. Eu vou aproveitar o desenvolvimento daquele talento. E aí essa metodologia, ela passa por 5 etapas. Essa etapa que a gente está nesse mês de agosto agora, chama-se Como Estamos. Como estamos é eu entender como está cada cidade dessa. E imagina o desafio. Eu sou de outro estado e tenho que entender turisticamente 11 cidades que nunca pisei lá, sabe? Então, assim, como eu já trabalhei em outros territórios, que eu trabalhei num território que era mais árido no sentido de articulação de pessoas, que foi o Trilha dos Potiguaras, que são os indígenas potiguara. Eu trabalhei lá em Baía da Traição, Rio Tinto, Marcação, que é reduto indígena, sabe? Aquele pessoal que quando chega a Sebrae fica assim, ó, fica fechado porque estão querendo arrancar dinheiro da gente, estão querendo invadir a gente, sabe? Então, para poder pegar a confiança desse povo, começar a fazer um trabalho, tem que chegar devagar. E tem que ir várias vezes conversando. Fiz esse trabalho lá durante 3 meses, né? Que aí o tempo foi 3 meses. O daqui vai ser 5 meses. Começou a partir de agosto e vai até dezembro. E como é que vai ser esse trabalho, Emily? Eu vou vir fazer imersões aqui nos finais de semana, sexta, sábado, domingo. Vai ser Picuí região, e vai ser Juazeirinho, Junco do Seridó, Tenório em outro momento. Então, quando eu não estiver aqui, é porque eu estou lá, sabe? Então, assim, preciso atender a todos de forma especializada, escutar as angústias, escutar os equilíbrios, os desacordos e tentar identificar o que vai fazer com que essas pessoas se unam. Porque turismo só funciona se tiver união. Se não tiver união, não funciona.